Amados, graça e paz no Senhor Jesus. Hoje queremos refletir sobre o tema Jesus socorre os seus, ainda que fracos na fé. Pois, amados em Cristo, nós cremos e confiamos em Deus, mas temos nossos medos e receios. Às vezes, dentro de nós, o medo é maior do que a nossa fé em Deus. Quando alimentamos o medo, ele cresce em nós, apodera-se de nós e vira um verdadeiro fantasma dentro da nossa mente e do nosso coração. Temos medo de sair de casa, medo do futuro, da morte, da doença, medo do que pode ou não acontecer. Os medos são terríveis. São verdadeiros diabos que apavoram a nossa vida e a nossa existência. Jesus, andando sobre o mar, vai ao encontro dos discípulos amedrontados. E diz o evangelista Mateus, no capítulo 14, versículos 26 a 33, os discípulos, porém, vendo-o, andaram sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amados em Cristo, este fato narrado por Mateus nos serve para, como igreja de Cristo, discípulos e seguidores de Jesus hoje, chamados de cristãos, termos uma instrução interessante e válida para a nossa jornada de fé, enraizados e edificados em Cristo. E assim agir em conformidade com o que já alcançamos por estarmos em Cristo, certos da presença do nosso Deus Todo-Poderoso em nossa vida. E ainda sabemos que o Evangelho nos interpela, juntamente com toda a igreja cristã, a tomarmos atitudes que podem nos colocar em perigo. E isso, inicialmente, pode provocar em nós, se fracos na fé, receio e medo. Mas Jesus vem ao nosso encontro para nos socorrer, garantindo a sua presença junto de nós, fortalecendo-nos na fé para nos capacitar a sermos instrumento útil na missão de Deus, que quer salvar o pecador. E o que é então razão de termos comunhão com Cristo e com as irmãs e irmãos na fé, e assim sermos o corpo dele, a igreja. E a igreja, como a nossa jornada de fé, pode simbolicamente ser representada por um barco em alto mar, enfrentando as ondas com seus ventos contrários e os perigos que a cercam, precisando de uma fé enraizada e edificada em Cristo para não nos amedrontarmos diante dos desafios
mas buscar sempre, independente dos riscos que isso possa significar para a nossa vida terrena, a edificação do reino dos céus, do qual tomamos parte pela graça de Deus, mediante a fé, o crer em Jesus Cristo. A Dione vai nos trazer um cântico. Amados em Cristo, os momentos em que Jesus se reunia a sós com os seus discípulos eram para instruí-los em seu discipulado, buscando aprofundamento na palavra de Deus, firmando-os na fé, operando neles o crescimento espiritual, para que o crer somente aconteça. E Jesus, quando vai para junto dos discípulos e os encontra amedrontados, ao ponto de gritarem, é um fantasma, Jesus então os acalma, dizendo, coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro, todavia tomado pela dúvida, pede um sinal e diz a Jesus, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus então disse para ele, venha. E Jesus também não perde a oportunidade para ensinar algo muito importante que serve para nós também. Pois quando Pedro pede socorro por estar afundando, Jesus lhe estende a mão, assegurando e diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? Amados, esta repreensão de Jesus a Pedro, chamando-o de homem de pequena fé, ou seja, pouca fé, fraco na fé, não foi porque ele começou a afundar enquanto caminhava, mas Jesus o repreendeu pelo fato dele, por causa de sua fraqueza de fé, não crer em sua palavra e pedir um sinal para então crer. E diante deste fato, nos é muito importante observar que quando Jesus no deserto foi tentado pelo diabo, com a afirmação semelhante, dizendo, se és filho de Deus, transforme estas pedras em pães. E depois na caminhada também de Jesus para a cruz, a multidão que zombava dele dizia, se és o Messias, o Cristo, adivinha quem te bateu? E quando Jesus pendurado na cruz em meio aos malfeitores, um deles ainda zombou e disse, se és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Amados, as pessoas fizeram isso por causa de sua natureza pecadora. Jesus repreende a igreja ainda hoje, repreende a nós, os cristãos, quando movidos pela velha natureza pecadora, pedimos sinais, milagres e tudo mais para estarmos certos do que Ele é capaz. E deixamos de lado
a ordem dele, crê somente. E ainda, quando nós então nos achamos dignos de atenção especial, não considerando que pela graça de Deus e no poder da fé, somos dignificados apenas pelos méritos que Cristo conquistou para nós em sua morte e ressurreição. Jesus nos encoraja na fé, capacitando-nos para contornar situações adversas em nossa jornada de fé, rumo ao alvo maior, que é a salvação, mediante a fé em Cristo. E isso pelo poder do Evangelho, que nos propomos também a proclamar ao maior número de pessoas que nos for possível alcançar. Amados, não devemos deixar de lado a luta pela justiça que vem de Deus, a justificação que vem pela fé. Ter sim um grande desejo de que pelo poder do Espírito Santo aconteça a inclusão de mais pessoas no reino dos céus. Firmamo-nos nas palavras do apóstolo Paulo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E assim, amados, como aconteceu quando Jesus e Pedro embarcaram no barco e o vento se acalmou, a confiança dos discípulos foi recuperada. Tenhamos nós a confiança de que, enraizados e edificados em Cristo, superamos os obstáculos, vencemos as barreiras, prostramo-nos diante de Jesus tal como os discípulos do barco e dizemos para eles: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Pois, amados, esta é uma atitude importante que faz parte de toda a alma convertida pelo Espírito Santo e continua na jornada de nossa vida cristã terrena, marcada também pela renovação de nossas convicções e na eternidade, então, para todo sempre, Jesus Cristo seja louvado juntamente com o Pai Celeste e o Santo Espírito. Nós vamos ainda cantar. Com preces nos lábios a Ti nós chegamos, as nossas veredas cobristes de amor. Mil graças rendemos, jamais te deixamos, ó fonte da vida, socorro na dor. Ó Tu, Pai eterno do trono celeste, prospera os caminhos do povo de Deus, dá forças divinas a quem elegeste, e glória e vitória na luta dos céus. Confiamos em Ti, pois em meio às tormentas, em ventos agrestes, socorre os Teus. Nos grandes perigos, só Tu nos alentas, Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus. E lembrando então o Dia dos Pais, queremos desejar a todos os pais um feliz Dia dos Pais, bem como nos lembrar de todos os pais cristãos, rendendo graças a Deus por tê-los em nossa vida. A Johnny vai finalizar com um pequeno
cântico em homenagem aos pais. E nós, ó Deus, em despertar aos filhos grande amor, amor que os leve sem tardar a Cristo Salvador. O amor à Igreja aumenta em nós e faz-nos ouvir com nossos filhos tua voz e os passos teus seguir. Feliz Dia dos Pais.